Fala, meus carequetes e meus carequitos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Semana tá começando e o Careca já tá jogando vídeo novo pra vocês. Seguinte, pessoal, domingo passado, dia 12/2, saiu o trailer de Guardiões da Galáxia 3. E como tiveram novas informações nele, e porque também o Carex estava devendo um vídeo do Alto Evolucionário há um bom tempo, eu resolvi trazer pra vocês a história desse cara. O Alto Evolucionário, ele é o novo vilão do filme da Marvel e vocês vão saber um pouquinho mais sobre ele agora. Então, como é de praxe, o Careca agora vai te dar 5 segundinhos para tu rolar a tela para baixo, dar o like, se inscrever, enquanto a musiquinha tá rolando. Quando ela acabar, nós estamos de volta. Vai! Seguinte, galera. Em maio estreia o Guardiões da Galáxia 3 e, ao que tudo indica, o vilão vai ser o Alto Evolucionário. Ele vai ser interpretado por esse camarada de nome impronunciável chamado Chukwueze. Espero que tenha feito jus ao nome do cara. O Alto Evolucionário é um vilão mediano da Marvel que só é conhecido por causa da primeira revista do Adam Warlock e de uma mega saga dos anos 80 chamada A Guerra Evolucionária. Mas se você não conhece o personagem, não tá perdendo nada não. Mas eu vou fazer um resumo do cara para você não boiar muito no cinema, ok? Só lembrando que eu já fiz um vídeo sobre o Adam Warlock e eu falo do Alto Evolucionário lá. Então eu vou pular essa parte quando chegar na parte do Adam. O vídeo vai ficar ali embaixo na descrição e você vai poder ver antes ou depois desse, tanto faz a ordem. A primeira aparição do Alto Evolucionário foi em Thor 134, em novembro de 1966. O cara é bem velho. Na verdade, vocês vão ver que ele é ainda mais velho do que isso. O Alto, eu vou chamar ele assim porque a gente já é amigo. Ele foi criado pelo Stan Lee e Jack Kirby. Esses caras eram máquinas de criar conceitos e personagens e simplesmente criavam um vilão diferente a cada revista. Sendo que nos anos 60 eles escreviam praticamente tudo da Marvel. Então eles criam esse personagem, que é um cientista numa armadura rosa-choque, e que evolui animais até eles aprenderem a falar e andar, ler, escrever, só para usar numa edição e largar ele de lado. Enquanto isso, 70 roteiristas atuais juntos não conseguem criar um personagem decente. Engraçado, né? Enfim, só lá pro meio dos anos 80 é que alguns escritores resolvem pegar o personagem e usar ele em um evento realmente grande. Sabe essas sagas que respingam em todas as revistas e te forçam a comprar tudo para poder entender ela? Essa foi a Guerra Evolucionária. Por sorte aqui, a Abril juntou tudo e lançou em 2 tijolos. É formatinho, provavelmente tem várias páginas e balões cortados, é mal impresso, mas é honesto. Quando a saga foi lançada lá fora, nas diversas revistas onde a guerra rolava, no finalzinho de cada revista tinha um capítulo de umas 5 ou 6 páginas contando como o Alto se tornou o que ele é hoje. Essa história é bem interessante. Ela tem uma pegadinha meio HP Lovecraft, que é uma das grandes paixões do Careca. Um dia vai rolar algum vídeo dele também. E eu vou começar dessa história ao invés da revista do Thor para ficar cronologicamente certinho, ok? Bom, tudo começa na Inglaterra na década de 1930. Lá nós temos um cara chamado Herbert Edgar Wyndham. Herbert era um biólogo que estudava o DNA humano. As suas pesquisas eram baseadas nos estudos de um outro pesquisador inglês chamado Nathaniel Essex, que mais tarde viria a se tornar um outro grande vilão da Marvel, Senhor Sinistro. O Herbert estava fazendo experiências com manipulação genética. A princípio ele só fazia experiências com ratos no porão da casa da mãe dele em Londres, mas quando a pesquisa dele estava num beco sem saída, um cara gigante esquisito aparece e dá pra ele um macete para entender o DNA. Com isso, ele cria um acelerador genético e, como primeira cobaia, ele usa o seu próprio dálmata. Afinal, o que poderia acontecer de errado, não é mesmo? Para surpresa de 0 pessoas, o bicho vira um ser meio cachorro, meio homem, que sai correndo e acaba morto no quintal da casa dele, na frente de todo mundo. O Herbert então é expulso da universidade. Na verdade, ele só estava meio adiantado, né? Se fosse hoje em dia, o governo americano ia logo chamar ele para fazer uns soldadinhos animais bolados.
Mas na década de 30 as pessoas ainda tinham uma coisa chamada ética científica. Mas isso seria o fim das suas pesquisas? Não. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, mas não este homem, não Joseph Klimber. Sou eu. Porque ele conhece um certo Jonathan Drill. E guarda esse sobrenome na memória que ele vai ser importante daqui a pouquinho. Esse Jonathan Drill, ele está interessado nas suas pesquisas. A mulher do Jonathan tem um terreninho num país dos Balcãs europeus chamado Trância. Sem piadinhas, ok? Lá, aos pés de uma montanha chamada Wundagore, eles começam a construir um laboratório para as experiências. Mas durante a noite o Herbert é visitado pelo aquele cara estranho de novo, aquele que deu um macete pro DNA. E dessa vez o que ele fornece é um batalhão de criaturas humanoides chamadas moloides, velhas conhecidas de quem leu o Quarteto Fantástico. Esses seres amarelos, eles são meio, moloides, mas eles trabalham muito bem. E em pouco tempo eles constroem um laboratório imenso, praticamente uma cidadela da ciência. Aí tudo ia muito que bem, muito que legal, até que de repente algumas coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a filha do Jonathan Drill, Jessica, desmaia quando estava brincando na terra do lugar. Aí eles descobrem que ela está doente devido à alta radiação do lugar, precisando ser colocada em animação suspensa para poder sobreviver. Depois, a esposa do Jonathan é morta por um lobisomem. E o próprio Herbert também quase vai para o saco tentando lutar contra ele. Todas essas coisas e também o fato de existir uma lenda de um velho demônio que habita a montanha de Wundagore faz toda a equipe de pesquisa sair fora, deixando o Herbert Wyndham sozinho. Ah, mas o cara não se dá por vencido. Lembrem-se que estamos falando de Joseph Klimber! Então, primeiro o Herbert forja uma armadura para resistir às garras do lobisomem. E simplesmente desce o cacete no bicho. A partir desse momento não existe mais Herbert Wyndham, só o Alto Evolucionário. Depois de deitar o lobisomem na porrada, o Alto começa a criar soldados usando seu acelerador genético. Primeiro, uma simpática vaquinha. O nome dela é Bova. E mais tarde ele cria um exército de homens-fera, que passam a ser seus cavaleiros. Sem perder tempo, ele junta essa tropa e ataca o demônio e exorciza a montanha de Wundagore. Aí, décadas depois, lembrando que dos anos 30 para os anos 60, que é a época das primeiras histórias da Marvel, são só 30 aninhos. O Thor vai até Wundagore procurando a Jane Foster. Ele acaba capturado por uns soldados mascarados e quando eles mostram a face deles, oh, horror! Uma pena que você já sabe o que ele viu, porque ele já tomou spoiler da saga de 80, né? Dos anos 80. Bom, depois do choque, porque soldados meio homens, meio animais é algo que um deus da mitologia nunca tinha visto, né? O Thor acaba achando a donzela socializando com os homens bichos. E não, seu furry, não rolou nada do que você está pensando. Ela estava de boa ali, lendo um livrinho com os bichinhos, até que um dos homens fera se revolta e o Thor ajuda a botar o bicho para dormir. Como um exército de homens fera pode ser uma coisa perigosa, o Alto Evolucionário cai em si e decide ir para o espaço. O que finalmente responde a pergunta feita no primeiro vídeo do Careca. Mas o que o Alto Evolucionário estava fazendo no espaço, Careca? Agora nesse ponto, se você quiser, você pode ir lá ver o vídeo do Adam. Mentira, não vai não. Espera um pouco que esse aqui ainda não acabou, ok? Depois lá da história com Adam, da Contra-Terra, o Alto, que até o momento era um cara pacífico, decide ligar a chavinha e resolve aprontar. Por quê? A desculpa é que ele quer forçar a evolução da humanidade. A real mesmo é que os escritores queriam fazer a tal mega saga que eu falei lá atrás e decidiram que agora ele é um FDP. Então o Alto deixa os bichinhos inteligentes de lado e começa a evoluir humanos mesmo. Ele captura um monte de pessoas e começa a dar superpoderes para eles. Isso bota em rota de colisão com praticamente todos os super-heróis da Marvel. Todos mesmo. X-Men?
Check. Homem-Aranha? Check. Vingadores? Check. Mano, até os caras nada a ver entraram no pau. O Justiceiro, o Surfista Prateado, ele cai na porrada até com o Apocalipse. E é claro que no final o Alto é derrotado e a humanidade continuou normal. O que me faz pensar que os heróis só o impediram porque não queriam concorrência, né? Mentira. Ele tava com os papos de pureza genética, de purificar o mundo, e todo mundo sabe que esses papinhos nunca dão muito certo. Então, basicamente tudo que tem do Alto Evolucionário nos quadrinhos é isso. Quer dizer, tem uma outra coisa mais nova, atual, mas o que eles vão usar pro filme vai ser isso mesmo. Pelo que deu pra ver no trailer, o Alto vai ser um cara humano ou alienígena, mas eu chutaria humano, que faz experiências com animais e foi o responsável pela criação do Rocket. Ao que parece vai ter a Contra-Terra, e eu não vou falar aqui o que é a Contra-Terra, porque eu sei que você já viu ou vai lá ver o vídeo do Adam Warlock daqui a pouco, e o careca não é besta. Obviamente você viu uma certa diferença entre o personagem no quadrinho e o do filme. Mas já tem também um outro vídeo do careca que eu me arrisco a tratar desse tema espinhoso. Ele vai estar lá embaixo, lá na descrição também para você dar uma olhada. É importante frisar que apesar de ser um vilão meio mequetrefe em termos comerciais e de fama, dentro da história do universo Marvel, o Alto Evolucionário é importantíssimo, tendo se envolvido direta ou indiretamente com o surgimento de vários personagens importantes. Se liga só, além do Herbert ter se baseado nas pesquisas do Nathaniel Essex, o cara que viria a ser o Senhor Sinistro dos X-Men, aquele cara gigante e esquisito que ajudou ele em diversos momentos era na verdade um membro da raça dos Inumanos. Não sabe quem são os Inumanos? É porque a série deles era tão ruim que a Marvel cancelou no episódio piloto. E tudo o que você tem sobre eles no MCU é isso. Enfim, um dia eu falo deles. Agora, lembra do Jonathan Drill e a filhinha Jessica envenenada por radiação? Jessica Drill bateu algum sininho? Não? Ok, eu vou dar uma dica. Para salvar a filha da radiação, o pai dela injeta um soro feito com sangue de várias espécies raras de aranhas. Porque todo mundo sabe que sangue de aranha é o melhor remédio para envenenamento radioativo, né? E voilá! Assim nasceu a primeira Mulher-Aranha, Jessica Drew. Outro que fazia parte da equipe de pesquisas do Alto Evolucionário era um certo Miles Warren, um camarada que adotou a identidade de O Chacal e gostava de sair por aí clonando os outros. E eu sei que tu lembra dele. Afinal, se você tá perto dos 40 igual o careca aqui, você também sofreu com a saga do clone do Homem-Aranha, né? Além de, como já foi dito várias vezes, o Alto ele foi uma espécie de padrinho do Adam Warlock. Na verdade, uma relação mais Deus e Jesus mesmo. Mas tem também outra personagem muito importante cuja origem está totalmente ligada às pesquisas do Alto Evolucionário. Um certo dia, uma mulher prestes a dar à luz aparece pedindo ajuda na Cidadela da Ciência. Essa mulher dá à luz a um casal de gêmeos e desaparece. Mas antes de sair, ela pede a vaquinha Bova que coloca o nome deles de, adivinha? Pietro e Wanda. O Alto Evolucionário então deixa os bebês com um grupo de ciganos, onde eles crescem sob o nome de Pietro e Wanda Maximoff. Isso aí, esses aí mesmo. E sabe o que é pior? Lembra que a montanha de Undagor era assombrada por um capeta? O nome desse capiroto era Chthon. Chthon é um demônio do caos. Ele na verdade estava aprisionado na montanha. O que o Alto fez foi na verdade libertar o capiroto. E depois de ser libertado, ele se encosta em um dos bebês Maximoff. Sim, é por isso que a Feiticeira Escarlate, além de mutante, consegue manipular o caos. E provavelmente por isso que ela pira, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Enfim, seria uma boa eles aproveitarem essa relação entre o Alto Evolucionário e a Wanda nos filmes, mas eu acho difícil. Bom, surpreenda-me, Marvel, surpreenda-me. Se você olhar friamente, você percebe que na verdade essa amarração do Alto Evolucionário influenciar secretamente todo o universo Marvel, isso foi meio que um truque dos escritores para dar mais importância para o personagem. E
fazendo assim com que as pessoas comprem todas as milhares de revistas da Guerra Revolucionária. Mas seria uma boa juntarem todos os capítulos, pelo menos da história dele, aquela que saiu no finalzinho de cada revista, e lançarem um encadernado. Vamos ver o que a dona Panini apronta nos próximos meses, né? Quando estiver chegando mais perto do filme. E é isso, pessoal. Isso aí é tudo que a gente tem para falar do Alto Evolucionário. Uma ou outra coisinha ficou de fora, mas acredite, não é de grande importância. Então é isso, pessoal. Como sempre, beijo nas crianças e tchau!